Olá, sou o Antônio Batista, engenheiro, especialista no setor de petróleo e gás. Vamos conversar com o podcast Segue o Plano um pouco sobre essa indústria que já está presente aqui no nosso litoral, no Pará e no Amapá, trazendo aqui diferentes informações, visando gerar oportunidades para você que é fornecedor, você que tem uma empresa fornecedora de bens e serviços, para você que é profissional, para você que é estudante. Então, uma conversa bem bacana para lhe orientar, para lhe informar sobre como fazer negócio, como buscar oportunidades nesse segmento de mercado que é um dos principais do Brasil e que agora faz parte aqui da economia, tanto do Pará quanto do Amapá. É isso. Nos acompanhe aqui no podcast Segue o Plano. Hoje vamos mergulhar em um dos setores que mais movimenta a economia global, o mercado de petróleo e energia. Com o Brasil projetando produções recordes para 2026 e a margem equatorial no centro das atenções mundiais, precisamos entender o que é real e o que é expectativa. Para bater esse papo, recebemos hoje Antônio Batista, engenheiro mecânico pela UFPA, mestre e doutor pela COP UFRJ, professor da UEPA, especialista no setor de petróleo e gás e empresário fundador da Vita Digital. Antônio, seja bem-vindo e bora falar de petróleo. Opa, Ricardo, bom dia. Muito bom estar aqui no Segue o Plano. Vamos falar de petróleo. Antônio, petróleo é um assunto que eu acho que a maioria das pessoas entendem que está distante da gente, mas eu tenho certeza que não está. Tem o cenário regional aqui com a margem equatorial bem pertinho, bem presente, que provavelmente não, certeza vai influenciar na economia local, na economia da Amazônia como um todo, no norte como um todo. E temos a guerra acontecendo. Com todo esse enredo, isso que a gente botou aqui na mesa agora, eu queria que tu falasse para mim hoje, para quem está acompanhando a gente, como é que está o panorama global para depois a gente descendo para o nacional até chegar aqui no nosso regional. Muito bom, Ricardo. Já respondo, mas antes você tocou num ponto assim que o petróleo está no nosso dia a dia. E eu queria ampliar um pouco essa visão, porque muitos só têm a percepção de que o petróleo gera gasolina e óleo diesel, né? Mas o petróleo está muito mais próximo da nossa vida do que muita gente imagina. Nós temos petróleo e gás, por exemplo, no asfalto, a gente precisa do asfalto, mas nós temos petróleo e gás em vários produtos, por exemplo, batom. No batom? Batom, petróleo. No biscoito tem petróleo. Nossa, no biscoito. Cancela o biscoito. Enfim, uma parafinazinha que são necessárias aí para... Enfim, o petróleo hoje no nosso dia a dia está presente nessa garrafa, está presente, enfim. Então, vários produtos hoje têm algum tipo de... Está no nosso dia a dia que a gente nem sabe. No nosso dia a dia, perfeito. E qualquer crise que há em relação ao petróleo e gás, como essa que a gente vai falar agora, isso acaba tendo um impacto no nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. Hoje, no contexto atual, a gente tem uma guerra, né? Que é uma guerra, considerada uma guerra, porque já envolve vários países, e o ponto central dessa guerra é a questão, no centro dessa guerra está a questão do petróleo, porque o Irã tem a quarta maior reserva, é um dos principais produtores, e pelo Estreito de Hormuz passa 20 a 25% da produção que vem lá dos países do Oriente Médio. E aí o Irã bloqueia, então você não consegue escoar esse petróleo. Qual é o impacto disso? Menos oferta no mercado. Quando você tem menos oferta e tem a demanda permanente, então você tem uma disparada do preço. O preço do petróleo este ano chegou a $60. E esta semana deve ultrapassar $110. Então, imagina, quase o dobro, né? E isso causa um impacto direto, porque não tem como o Brasil, que é um importador de derivados, que compra um petróleo cada vez mais caro, manter um preço de derivados dos últimos meses. Então, essa semana mesmo houve reajuste no diesel. Reajustou o diesel, vai reajustar frete. Reajustou o frete, reajusta praticamente todos os produtos. Então, fora na bomba de gasolina, você também percebe já um valor real. Então, crise do petróleo afeta diretamente o bolso de todos, porque você tem uma elevação no custo de vida, você tem uma inflação, a gente vai sentir daqui a poucos meses um aumento de inflação, então todo mundo tem esse impacto direto.
Agora, do ponto de vista relacionado à margem equatorial, vamos falar um pouquinho da margem, mas margem equatorial, então, para aqueles que ainda não estão tão familiarizados, né, é uma faixa litorânea que abrange do estado do litoral do Amapá, passa pelo Pará, importante destacar, e vai até a costa do Rio Grande do Norte. Esta faixa é considerada a nova grande fronteira petrolífera. Nova grande porque se conhece muito pouco, Ricardo, dessa região. Então, agora que o Brasil abriu para se fazer as campanhas de perfuração, para você pesquisar, procurar o petróleo, diferentemente da região sudeste, que você tem lá a Bacia de Campos, você tem o pré-sal, que já são muito bem conhecidos. E o que acontece? Hoje, o petróleo que o Brasil tem de reservas é em torno de 12 bilhões de barris. Essas são as reservas totais. E a gente consome 1 bilhão por ano. Ou seja, matemática simples, em 10, 12 anos o Brasil exaure toda a sua capacidade de produzir petróleo. Imagina, hoje a gente importa 30% do que a gente precisa para consumir no país. E somente essa importação já cria essas interferências econômicas no país. Imagina daqui a 10 anos o Brasil precisar importar 100% do petróleo. O Brasil fica super vulnerável, suas finanças praticamente desequilibram por completo, né? Porque você tem que importar um produto caro, o custo de vida aumenta drasticamente, enfim. Então, essa situação hoje que está acontecendo no Oriente Médio está pressionando para que o Brasil corra para descobrir novas fronteiras petrolíferas. E aí a margem equatorial tem um papel preponderante, então os projetos vão se acelerar aqui nessa questão de pesquisa e tudo indica, Ricardo, que a gente vai encontrar muito petróleo nessa costa. Só temos que acelerar. Isso que está acontecendo lá fora, repito, pressiona porque nós vamos ter aumento de custo, mas por outro lado é positivo porque também é uma forma do Brasil ficar em alerta e correr para buscar novas reservas. Não tem outro lugar no Brasil com potencial de grandes reservas que não seja aqui na margem equatorial. E Antônio, eu queria voltar para esses 12 bilhões de barris, só para ver se eu entendi. O Brasil aqui tem estimado esse estoque. Isso. Dentro da sua territorialidade aí, né? Como o Brasil. Isso. Então, realmente é finito. As pessoas precisam entender que um dia vai acabar. Um dia vai acabar. A reserva do Brasil, porque o que está acontecendo no mundo, há 50 anos se diz assim, só tem petróleo no mundo para mais 30, para mais... né? E com o avanço da tecnologia, principalmente, cada vez assim, as tecnologias vão refinando, você vai descobrindo mais petróleo. Tá? E, por exemplo, a Guiana, nosso vizinho, Guiana e Suriname, você não falava de petróleo há menos de 10 anos nessa região. E a Guiana hoje já tem, só de descoberta, mais de 10 bilhões de barris. Não era à toa que a Venezuela queria, né? Acho que a Venezuela queria uma parte da Guiana ali, se apropriar. Isso. Você sabe quais são as reservas da Venezuela? Pouca gente sabe disso. Não. 300 bilhões. Porra, a Venezuela tem 20 vezes mais que a gente. 30, né? 30 vezes mais que a gente. Né? É um fenômeno. A Venezuela é um pequeno pedaço de terra boiando, né, no mar de petróleo, literalmente. Aí vejam como é a importância de você ter uma estrutura governamental competente. Os governos da Venezuela não conseguiram traduzir reservas, né, estoque, como você falou, em produção, em desenvolvimento. Em qualidade de vida. Em qualidade de vida, pelo contrário. O país já foi muito rico, entrou em decadência, hoje os venezuelanos fogem do país, então não souberam aproveitar os governos daquela... Mas outros governos, agora a Guiana está fazendo o país cresce a 46% ao ano. Nossa, isso eu não sabia. Ao ano. Então a Guiana é um canteiro de obras, né? Já é considerada a Dubai das Américas e esse fenômeno a gente espera ver tanto no Amapá quanto no Pará. Então, que são os dois estados da margem equatorial onde se projeta se encontrar muito petróleo. E Antônio, antes da gente entrar, me fala da questão do Pará e Amapá, que realmente é o que me interessa, que eu acho que interessa para muita gente. Lá da Guiana, o que tu acha que a gente consegue aprender com eles
para trazer para cá, e se a gente fala de Pará e Amapá, o que tu vê assim de acompanhar, de estudar, que a gente consegue aprender com eles? Tu acha que é só realmente reverter o que gera de lucro para a sociedade, ou a gente precisa também aprender a trabalhar com um grande mercado chamado petróleo e gás? Nós temos algumas características que são até mais positivas, se eu fizer uma análise comparativa, do que eles. Eu vou traçar isso. Agora, só para trazer uns dados para os nossos ouvintes, telespectadores, enfim, que vão estar nos acompanhando aí em diferentes mídias. Hoje, o PIB do Amapá é de 23 bilhões de reais por ano. 23 bilhões. O PIB do Pará já em torno de 300 bilhões, enfim, o Pará é muito mais rico em função da mineração, principalmente. A mineração é o carro-chefe, mas tem um agronegócio, enfim, né? Mas o Amapá é 23, 25 bilhões. O Amapá cresce 2% ao ano. Então, nesse ritmo, o Amapá vai dobrar o PIB em 50 anos. 2 gerações aí. Com o petróleo, o Amapá dobra o PIB em 5. Então, catalisador imenso. Exatamente. Só para você ter uma percepção do que vai acontecer futuramente no Amapá. Em 5 anos a gente dobra o PIB lá com a indústria de óleo e gás. Por que nós temos vantagens comparativas melhores que a Guiana? Porque o Brasil, a gente não deve comparar só o Amapá e o Pará com a Guiana. A gente tem que comparar o Brasil com a Guiana. Então, enquanto país, nós somos muito, muito mais desenvolvidos que eles. Então, nós temos aqui um nível de educação muito elevado, né? Então, aí se a gente trouxer aqui para uma visão mais micro, Amapá e Pará, aqui a gente tem... Eu brinco que só não estuda no Brasil e nesses estados quem não quer. Porque você tem ensino fundamental gratuito, ensino médio gratuito, universidades gratuitas, né? Ensino profissionalizante, os institutos federais aí, né? Uma qualidade excelente. Enfim, então, aqui no Brasil só não estuda quem não quer. E mesmo assim, não tenho tempo para estudar, para passar numa faculdade pública, eu posso passar numa privada e ter incentivos de financiamento. Então, no Brasil, a gente tem um nível de escolaridade muito superior. A gente tem várias instituições que funcionam. O Sistema S é muito bom. O Sebrae para ajudar os empresários a abrir uma empresa, se qualificar seu negócio, o Senai também com capacitação, com qualificação de mão de obra. Então a gente tem várias instituições aqui que esses países não têm. Mas nós temos o melhor, nós temos uma tradição na indústria de óleo e gás. A indústria de óleo e gás hoje está concentrada em Rio e São Paulo, fato, porque lá que desde 74 que você começou a ter grandes volumes de produção. Petróleo no Brasil já existe desde a década de 40, lá na Bahia, mas eram pequenas produções. Quando você tem uma expansão mesmo, é a descoberta lá do petróleo da Bacia de Campos, e por isso que a cidade de Macaé, ali, que já foi a maior produtora, hoje não é mais, é o pré-sal, mas é considerada até hoje a capital do petróleo do Brasil. Então a indústria está localizada lá. Só que essa indústria já começou a procurar o Pará e o Amapá, porque eles percebem que lá já encontra-se numa zona quase de pico, mas já se olha, já começa a se perceber uma curva de pico e começa a decrescer. Enquanto lá começa a decrescer, essa região vai começar ainda, né? E a gente brinca, que a gente usa a gíria ainda vai rampar. Então, todo mundo quer participar dessa rampa. Então, diferentemente da Guiana e do Suriname, que não tem uma indústria fornecedora, hoje quem está abastecendo eles é o Rio e São Paulo. Então, futuramente, essas empresas vão estar aqui, algumas já até chegaram, para dar suporte não só à margem equatorial brasileira, mas eles vão estar aqui para dar suporte à Guiana e Suriname. Então, a nossa condição é muito privilegiada, Ricardo. Então eu posso dizer que a nossa visão está muito micro ainda, achando que é só Pará e Amapá, que na verdade, pelo que eu estou entendendo que tu estás falando, está criando assim, um novo polo, global, na verdade. Está muito micro e para muitos nem é micro. Para muitos ainda nem perceberam isso como oportunidade, né? Ricardo, eu vivi 25 anos no Rio de Janeiro e em Macaé, ali então vivi o dia a dia, o calor do que é a indústria de óleo e gás, tudo que ela proporciona em termos de dinâmica, e voltei
para a região, porque eu já percebia há algum tempo atrás que aqui é o novo futuro da energia, como hub que você falou, está corretíssima a palavra. Aqui nós vamos ter um novo hub da indústria energética global, tá? E fico ainda, me gera um espanto de perceber que muitos empresários ainda não colocaram no seu radar, ainda não colocaram no seu planejamento essa indústria como foco. A indústria já chegou, a atividade de petróleo já começou na região e tem muita gente adormecida. Então, esse micro para muitos ainda não faz parte. É inexistente. Inexistente. Então, eu estava pensando aqui, tô falando que muita gente não viu, que muita gente ainda não enxerga. Aí eu estava pensando aqui com uma conversa com um amigo meu, que a gente fala muito de negócio, eu e ele, fazendo um paralelo para onde eu quero chegar. Eu falei assim, é indústria de reciclagem. Aí eu falei para ele, André é o nome dele. Será que pessoas não entram no mercado, na indústria de reciclagem, porque a barreira de entrada é alta? Trazendo para cá agora. Será que muita gente nem olha ainda para o mercado de petróleo e gás por entender e achar que a barreira de entrada é muito alta? Eu diria, Ricardo, e para o André, que se trata hoje menos de uma barreira de entrada, porque o Pará tem tradição na mineração. Então, barreira de entrada já existe na mineração. Então, aqui já se tem uma... Quem se relaciona com uma empresa como a Vale tem competência, adquiriu capability para se relacionar com qualquer empresa. Então, aqui você tem tradição industrial, diferentemente de uma outra de regiões que não tem. Eu diria que é menos barreira de entrada e mais desinformação. Ricardo, há 20 anos atrás eu deixei de comprar a criptomoeda, o blockchain. Nem fala, eu sofro por isso também. A gente sofre junto, então. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e fui pedir um Uber e peguei o Uber compartilhado. Quando eu vi, chegou um carro com 3 pessoas dentro e o motorista chegou para mim, você é o Antônio? Eu digo, sou. Ele, vamos? Eu disse, não vou. Eu disse, mas você pediu o Uber. Eu disse, cara, cancela porque eu não vou entrar, eu pedi errado, não vou entrar num carro porque o meu mindset, jamais vou pegar um carro com desconhecido, cheio de gente, né? E a garotada aí, cara, faz isso com muita tranquilidade. Tem gente que pega carro compartilhado e vai do Rio para São Paulo, 6 horas numa estrada. E acha legal conhecer gente nova. Para eles é uma experiência para conhecer gente nova. Para mim literalmente é me colocar na zona de perigo. Então, a desinformação, você não conhecer, que gera a incerteza e aí você acaba não aproveitando as oportunidades, as potencialidades. Então, eu diria que é menos barreira de entrada e mais falta de informação. Cara, e como é que a gente busca? Tipo, o podcast é uma ferramenta, a gente foi atrás de querer falar sobre petróleo, porque como a gente estuda mercado local, regional, estuda muito, se aprofunda, a gente sempre estava com esse tema no radar. E assim, Antônio, a gente demorou para te achar para falar sobre esse assunto. Então, será que realmente é falta de desinformação ou é falta de alguém falar sobre essa informação? Não sei se tu me entendeu. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem um papel aí fundamental das instituições para disseminar mais o tema. Você tem razão. E por parte do empresário é não ficar esperando, né? Enfim, correr atrás para chegar na frente, né? O que está faltando? Eu sempre sou gosto muito, como professor, de tentar deixar a coisa mais pedagógica possível. Então, muitas pessoas assim têm dificuldade de dizer, Antônio, não consigo me ver na indústria de óleo e gás. Antônio, onde é que meu produto, meu serviço, a minha empresa pode fazer parte dessa cadeia? Quem são meus clientes? E eu já recomendei uma série de mídias, de referências bibliográficas até, mas percebi uma coisa que é mais eficaz nessa minha jornada. Mais eficaz porque o próprio pessoal que eu indico depois vem me dar o feedback super positivo dessas dicas. Primeiro, assim, a Vita Digital, essa empresa, ela faz esse tipo de serviço. Então, quem está procurando uma assessoria mais especializada, a gente tem feito isso no mercado. Mas uma dica de ouro para ganhar tempo, para ir direto ao ponto, para entender de fato, é visitar uma feira de óleo e gás. Então, as feiras, ela tem esse propósito
didático, pedagógico, porque na feira você fica muito claro ali, que ali na feira vão estar ali os grandes players, todo mundo. Os clientes, as empresas, e vão estar principalmente os fornecedores. Então você vai lá e diz assim, quer dizer então que se esse cara está aqui, então a indústria compra esse tipo de produto, né? Que aí vai da área de saúde, meio ambiente, engenharia, é múltipla, né, as demandas. Então fica muito mais claro. Então eu recomendo muito o empresário, a empresária a visitar feiras de óleo e gás. No Brasil, todo mês tem uma feira que você pode ir. E agora em junho, final de junho, nós vamos fazer uma feira aqui, aqui em Belém com a FIEPA, a Amazon Energy, segunda edição. A primeira edição foi espetacular. A primeira edição foi muito bacana. Então a gente vem com novidades. Então, muito provavelmente entre final de junho e início de julho, nós vamos trazer a segunda edição desse evento. Mas, enfim, é porque no evento você vai, conecta as pessoas, ouve a Petrobras, ouve as empresas do setor e você começa a preencher seus espaços. Já tem empresas do Pará, já tem empresas do Amapá se beneficiando desse processo. E Antônio, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Que tu falaste, Ricardo, é um mercado enorme ao redor do petróleo, né? Eu até falei para ti que me lembra muito o agro, que o agro é forte. E o mercado indireto é mais forte ainda, né? Isso. Precisa para suprir aquele mercado central. Eu queria falar agora disso contigo, esse mercado indireto que fica ao redor aqui do mercado de óleo e gás. Tu consegue falar para a gente quais são os maiores mercados, quais são os tipos de empresa, sei lá, empresas de saúde, medicina do trabalho, empresas de fornecedor de papel, sei lá. Se a gente for ficar pensando aqui, a gente consegue pensar em vários segmentos aqui. Tu consegue dizer pela tua experiência lá em Macaé, o que tu acha que vai precisar realmente aperfeiçoar aqui na nossa região? Tu consegue ter um panorama geral? Vamos lá. Nós vamos ter ciclos de segmentos que em um determinado momento vão ter maior impacto, outros de menor impacto, enfim, etc. Nós estamos nessa fase agora exploratória, que as empresas chegaram para fazer a perfuração. Nessa fase, só para a gente entender, tem muito trabalho de logística, porque você está levando muito... A plataforma fica em alto mar. Aqui de Belém são mais de 600 quilômetros, 170 quilômetros da costa do Amapá. Esses barcos que eles levam rancho, eles levam água, eles levam suprimentos. Sai aqui do Porto de Outeiro. Como se fosse uma mini cidade lá que a gente tem que suprir. Exatamente. Então, a primeira coisa que é fundamental, eles precisam de tudo, tá? Eles consomem muita coisa, diferente. Agora, para você vender, você tem que estar cadastrado. Então, o primeiro passo se você... por exemplo, EPI. Essa turma consome muito equipamento de proteção individual. Essa turma precisa fazer muito a contratação de serviços de admissional, demissional, né? Que todos aqueles exames, né? Então, toda a burocracia de contratação. Então, a gente tem várias empresas aqui no Pará que fazem isso, só que tem um detalhe: não está cadastrada nessas empresas. Se não está cadastrada, esse cara não vai perder tempo procurando uma empresa local. Ele já vai no banco de dados, e se essa empresa estiver em São Paulo, ele vai ligar para São Paulo e dizer assim, você pode me atender? Essa empresa em São Paulo vai dar um jeito de atender. E contrata o cara daqui. Exatamente, subcontrata o cara daqui. Então, o passo por isso que eu digo, não tem informação, eu perco a oportunidade. Então, a gente tem oportunidades aí na área de serviço de saúde, construção civil, muita gente está chegando, vai precisar montar um galpão, vai precisar montar uma estrutura em terra para dar suporte, vai alavancar muito esse segmento da construção civil. Diferentemente do Amapá, diferentemente do Pará, no Amapá, por exemplo, você vai precisar muito de hotel. Não tem hotel em Macapá para suportar essa indústria. Não tem flat em Macapá. Um mercado gigantesco que está em crescimento no Amapá é flat, porque o cara quer chegar, muita gente não quer morar em hotel, né? Quer uma parte hotel, quer um apartamento mobiliado, mas que é compacto, né? Funcional, né? Porque ele vai ficar ali um período, 2, 3, 4 meses e vai embora. Isso você não encontra em Macapá. Você tem apartamento para alugar, mas sem mobília.
E o cara não vai chegar para comprar mobília. Então é toda uma nova lógica, estrutura de mercado que vai precisar ser. Não é tanto o problema do Pará. Você já encontra um estoque melhor, mas nem tanto também. Loft não é o forte também aqui em Belém. Outras atividades, tudo relacionado à logística, né? Você precisa muito de transportar cargas de pequenos, enfim, dos mais diferentes tipos de logística, desde cargas menores até cargas maiores, então um campo muito amplo. E esse campo que você falou agora de serviços ambientais. A indústria de óleo e gás, por tudo que ela envolve e principalmente aqui na Amazônia. Tudo na Amazônia tem sempre uma ação, como é que a gente chama de plano, é sempre feito 2 ou 3 vezes, tem uma retaguarda ali, porque aqui não pode... A exigência é maior na questão ambiental. Muito maior. Então, se você é da área ambiental, seja de reciclagem, seja de monitoramento, trabalha com água, trabalha com resíduo, você tem hoje um mercado imenso em crescimento na indústria de óleo e gás. Então, a grande sacada aqui, pelo que eu entendi, é tu entenderes a evolução, a dinâmica da indústria, né? Porque tu falaste, primeiro começa aqui com construção, com logística, depois passa para algo mais de implementação de estadia, depois, querendo ou não, vai chegar um momento que vai precisar de serviços. Aí entra serviços industriais. Por exemplo, nós não temos no Pará, no Amapá menos ainda, empresas que trabalham com muita qualidade com caldeiraria, com usinagem de precisão. A indústria de óleo e gás consome muita usinagem. Alguns acessórios como ferragens em geral que precisam ser altamente certificadas. Então é todo um mercado aí que está chegando, todo um mercado muito novo aí. Agora sim, isso eu estou falando daqueles produtos e serviços que vão ser diretamente consumidos pela empresa. Mas a indústria de óleo e gás tem um impacto que a gente chama no efeito renda gigantesco, porque atrai muitas pessoas com alto poder aquisitivo. A indústria de óleo e gás é uma que tem um salário médio maiores, é o maior, né? Por quê? Porque como trabalha em alto mar, você dobra a carga de trabalho, então você ganha tem a questão do perigo também. Muita insalubridade, uma série de adicionais, né? Adicionais noturno, que no final você tem um salário médio muito superior às outras categorias. Então essa turma fica com muito poder de consumo. Então, Macaé, primeira exigência de Macaé, escolas bilíngues. Lá não tinha escola bilíngue, porque veio muita gente de fora, então quer que o filho... então, assim, vai vir outras demandas de outros serviços. Eu lembro em Macaé que as empresas, no dia a dia, consomem muito coffee break, tem muita reunião, e elas contratam empresas para fornecer isso. Essa é uma característica do setor de petróleo e gás, terceiriza tudo. O cara não vai comprar uma sprint, vai contratar uma empresa que venha e vai contratar serviços climatizados. Se você vai climatizar com sprint, com... Que seja, importante que fique gelado aí. Importante que tu entregue lá 18, 19 graus, é assim que a indústria de óleo e gás. Se o cara comprar sprint, aí daqui a pouco vai precisar fazer manutenção. Ele não quer ter esse tipo de preocupação. Isso faz parte até do perfil das pessoas que tomam decisões. Geralmente são engenheiros. Engenheiro é muito direto. É muito lógico, né? Eu tenho que pensar no petróleo, porque o petróleo é uma commodity que vale muito. Então, tem plataforma de petróleo que produz 200 mil barris de petróleo por dia. Ou seja, uma conta... De padeiro aí 200 rápido. mil, padeira rápido dividido por 24... está produzindo aí 10 mil barris de petróleo por dia. 10 mil a $100 é muito dinheiro. É muito dinheiro por hora. Então, eu não posso ficar preocupado em fazer a manutenção do ar-condicionado. Não posso. Eu tenho que ligar para o cara e dizer assim, meu amigo, não está gelando, resolve. Então, será que uma das grandes mudanças na economia do Pará-Amapá vai ser o empreendedor, o empresário, ser mais objetivo? Porque é um mercado totalmente mais ágil, né? Eu preciso de resolução. Eu vou dar um exemplo que ele responde essa sua pergunta. É porque aqui a gente gosta muito de bater um papo, tomar um café. Gosta de bater um papo e eu digo para você, cara, não vai dar para ir hoje, vou amanhã. E o petróleo não espera. Fui ontem pro jogo e tal. O Remo perdeu. O Paysandu não ganhou. E assim vai.
Olha esse exemplo. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu já trabalhei, Ricardo, com 15 mil fornecedores. Tenho um orgulho danado assim, de ter isso no currículo. Então, eu era no Rio de Janeiro o Mr. Supply, né? O senhor fornecedor. Preciso de um fornecedor na indústria de petróleo. Liga para o Antônio. Aí tem um banco de dados. Ele tem um banco de dados, ele vai resolver meu problema. E um dia eu tô lá e chega uma ligação e um pessoal de uma sonda de perfuração, uma norueguesa. Antônio, me passaram seu contato, estou precisando de fornecedor. Falar contigo? Exatamente, pode falar comigo. Qual é a sua necessidade? Estou contando esse caso para responder a sua pergunta. Meu amigo, consegue um fornecedor, uma farmácia de Macaé para me atender? Digo, pô, claro. Não, tá tranquilo, beleza. Ah, bacana. Pô, cara, tô no desespero aqui. Me manda o mais rápido possível porque ele precisa entregar em Aracaju. Opa. Pô, amigão, deixa eu fazer melhor. Vou te arrumar uma farmácia de Aracaju. Macaé para Aracaju, 2.000 quilômetros, né? Custo, logística e tal. Aí ele falou, não, meu amigo, isso aí eu já tentei. Eu quero é de Macaé, de Aracaju não atende. Como não atende? Antônio, o pessoal de Aracaju ainda não acordou para o óleo e gás. Tu sabe que para vender para o setor de óleo e gás tem que ser diferenciado. Então, o de Macaé já sabe como funciona e ele vai me atender. Aí eu disse assim, puxa, entendi agora. Beleza, vou te indicar o de Macaé. Por que isso? Porque óleo e gás é 7 dias por semana, 24 horas, 365 dias por ano. Não tem descanso, né? Não tem A fábrica descanso, não para. Não tem descanso. Então, o petróleo e gás é o seguinte, o cara vai ligar para a farmácia, primeiro que ele vai pegar o telefone do dono da farmácia. Tá? Por quê? Porque ele pode precisar ligar para o cara 10 horas da noite do sábado. Dizer assim, meu amigo, eu tô precisando de tais e tais remédios. E o cara que já vende petróleo e gás, ele vai sair da casa, ele pode estar na festa de 15 anos da filha dele. Se ele não sair, ele vai pedir para alguém ir lá, pegar isso e vai estar uma moto esperando para levar. E o preço, ele vai cobrar o preço que ele quiser. Porque o petróleo e gás é isso. O petróleo e gás é isso. O cara vai dizer assim, olha, eu vou sair 10 horas de sábado da minha casa. Esse produto, se for segunda-feira, 8 horas, custa 10. Hoje vai virar 500. Não importa o preço. Importa é a solução. Eu já vivi uma experiência de um fornecedor fabricar um parafuso que custava R$3.000 o parafuso e toda a entrega virou 50, 60 mil. Um parafuso. Sabe por quê? Porque a gente teve que buscar esse parafuso de helicóptero. Cara, fizemos uma operação, foi lindo isso. Uma plataforma parada em alto mar, eu conversando com o engenheiro, ele muito preocupado que estava precisando desse parafuso e teria que vir da Alemanha. E eu conheci um fornecedor que fabricava parafuso. E eu disse assim, cara, eu conheço, não fabrica esse tipo de produto só na Alemanha. Cara, manda para esse cara, vamos tentar. E aí ele mandou a especificação, o cara falou assim, olha, hoje é sexta-feira, amanhã 10 horas está pronto o parafuso. O cara não acreditava. Sério, 10 horas da manhã está pronto o parafuso. E aí se montou uma estrutura, o cara estava em Bangu, uma moto ficou pronto, a moto foi até a Lagoa Rodrigo de Freitas, pousou um helicóptero, esse helicóptero levou o parafuso até a plataforma. Foi caro pra caramba, mas o negócio resolveu o problema. Assim, caro para a gente, né? Porque a percepção de valor da plataforma... parada não tem preço. É um custo, né, de milhões de dólares. E Antônio... Aí, só para fechar sua pergunta, desculpa, Ricardo. Essa cultura a gente precisa desenvolver. A cultura de que eu tenho que ter velocidade na entrega, qualidade, eu tenho que ter assiduidade, tenho que ter comprometimento, meu amigo. Se eu disse para você que eu vou te entregar domingo, meia-noite, pode alagar a cidade, Então, isso é cultural. Eu não estou dizendo que o fornecedor daqui, não é nada disso. Eu estou dizendo assim, que vai precisar assimilar uma nova cultura que o petróleo e gás
vai demandar. Mas para isso ele paga o preço. Qual é o prêmio disso? Eu vou cobrar um preço mais alto. Era onde eu ia chegar. Tu acha então que a maior mudança aqui vai ser mais cultural do que realmente de negócio? Porque negócio eu acho que a gente sabe fazer, nós temos a expertise, né? Mas é mais aquela cultura realmente de, olha, se eu me comprometi para domingo 7 da noite, domingo 7 da noite vai estar lá. Não tem isso, tô em casa, domingo eu não atendo ninguém. Exato. E uma outra cultura essas empresas vão precisar, nem todas estão acostumadas a se relacionar com empresas internacionais. Uma empresa internacional, primeiro que não tem jeitinho. Começa por aí, né? Começa por aí. Não tem jeitinho porque é tudo, tem um compliance lá violento. E tem umas regras que eu não consigo mudar, porque eu sempre trabalho muito com meus alunos o conceito de patrão e chefe. Né? Não sei se seus ouvintes são familiarizados com Não, mas por favor, explique. Tem empresa que tem patrão e tem empresa que tem chefe. Empresa que tem patrão é quando tem um dono. O dono tá ali, né? Isso é muito característico, por exemplo, as redes de supermercados aqui de Belém. Você tem um dono. O dono tá passeando ali na rede. Tem uns que já fazem até já tá na internet, tá na internet fazendo vídeo. Mas é o dono que tá ali. Quando é o dono, você chega com o dono e diz assim, meu amigo, né? Pô, tinha uma carga que era para chegar agora 10 horas da manhã, aconteceu alguma coisa em Santa Isabel, vai atrasar 2 horas. Ou então chega alguém e diz assim, fulano, porra, eu tenho um currículo aqui do meu sobrinho, da minha sobrinha, pô, dá uma análise, tudo. Então, quando você fala com o dono, você fala com o pai. O dono você trata, é um paizão, é um cara que vai dar um jeito, é o cara que resolve. O dono resolve. Como diz, é dele mesmo, então ele decide. O dono resolve. Patrão, chefe é diferente. Chefe, você não sabe quem é o patrão, quem é o dono. Não sabe. Geralmente, essas empresas SA, você não tem o dono. Você tem um cara ali que foi contratado para gerar resultado. E ponto. Então, se essa tua entrega de 2 horas vai comprometer o meu negócio, tu vai chegar, pô, cara, só daqui a 2 horas eu ligo pro meu jurídico e digo assim, olha, vê aí como é que a gente vai multar esse cara, que ele vai trazer um prejuízo para mim, multa ele, tá lá no contrato. Não tem jeitinho. E se não gostou, próximo. Então, essa é uma cultura, assim, que é radicalmente real. Eu já vivo muito isso no meu dia a dia. Lidar com chefe. Chefe é resultado, tá? O que está combinado? Você tem que ler muito bem o que vai exigir da gente. É importante. Você tem que ler muito bem o contrato que você está assinando, porque eu já vi gente também que se deu muito mal por não ler o contrato, né? Começa a operar hoje no óleo e gás para alguns tipos de contratação o leilão reverso. Como é que é o leilão reverso? Leilão reverso, eu coloco que eu quero comprar água, tá? E aí, digamos que no supermercado uma garrafa de água dessa custe R$2. Leilão reverso, eu digo assim, olha, vou comprar água, vou comprar 10 mil litros de água e o meu preço inicial é R$2. Quem dá menos? Você quer vender, quem dá menos? Aí você vai lá, olha, diz, eu dou R$1,99. Aí o outro vem e diz assim, R$1,97. Então não é quem dá mais, é quem dá menos. O teto já está feito, né? Quem pagar menos do teto... Eu compro, eu vou ser escolhido. Então isso exige do fornecedor uma identificação muito grande de qual é a sua linha de custo. Aí precificação na veia. Na veia. Então se eu não sei, olha, eu faço essa garrafa, todo o meu custo aqui, o meu custo é R$1,50. A minha margem é 50%, 30%. Então, eu vou vender essa garrafa por 2. Mas o meu custo é R$1,50. Tá? A minha margem é 50%. Se eu não conheço o meu custo, naquela ânsia de fechar um contrato, eu vou e coloco a R$1,49. O que está acontecendo? Eu perdi dinheiro. Eu vejo isso acontecer direto. Então, assim, vai vender poligás, tenha acurácia nos custos. Porque em algum momento a indústria algumas vezes vai querer entrar na tua margem. Ela sabe que você precisa ganhar. Ela vai dizer o seguinte, olha, cara, você está querendo vender essa tua garrafa por
por 1,90, mas eu sei que teu custo é 1,50, tu tá ganhando 40, vamos negociar, tira 5 e a gente fecha o contrato? Aí eu tô entrando na prática. Faz sentido, inclusive, uma mesa de negociação dessa, se a gente realmente mostrar para ele o nosso custo? Já viste alguma negociação? Total! Isso é padrão. É porque eu abro meu custo. A gente vê aqui muito na nossa região as pessoas segurarem essas informações como se fosse normal. É normal, faz sentido. Faz sentido. Tá aqui, meu irmão. Tá aqui, ó. Meu custo é esse, a minha margem é essa. Me ajuda para eu te ajudar. É isso. Até para eu chegar para ele e dizer assim, olha, isso aqui eu não faço. Obrigado. Tem coisas que você não realmente você tem que sair da negociação, que é um mau negócio. Mas ele vai perceber que, né, se você for bom, for confiável, ele vai pagar esse preço prêmio. Então, tem que ter acurácia em custo. Eu tenho que estar atendendo diferentes normativos, aí a questão da exigência do contrato. E que eu vou ter um chefe, não vou ter um patrão. E o chefe vai exigir. Tá? Então, essa é uma cultura, realmente, para alguns casos, vai ser uma cultura nova. Sim, eu estava contando esse caso porque muitas empresas internacionais de petróleo, elas têm um processo de pagamento que difere elas trabalham em dólar, aí elas fazem um provisionamento em dólar, aí tem um negócio que vai para a matriz, volta para a filial, que todo esse ciclo, tem empresa de petróleo que paga com 60 dias. Não é nenhum problema pagar com 60 dias, eu só tenho que saber que eu vou receber. Não vai ter calote, eu vou receber. Até porque se ter calote eu entro e eu vou ganhar. 60 dias. Então eu tenho que fazer uma provisão, primeiro, o meu preço, meu custo, tem que levar em consideração que eu vou levar 60 dias para receber. Esse capital de giro aí básico. Capital de giro, senão eu quebro. Então assim, isso é indústria de óleo e gás. Então tem empresas que já estão aqui em Belém, operando, que pagam em 60. Então não adianta eu ser aventureiro vou pegar esse contrato, vou comprar fiado aqui, matéria-prima para entregar, aí 30 dias vence o fiado, eu tenho que... Meu irmão... E eu recebo com 60, a conta não fecha. Não fecha, eu vou ter que pegar empréstimo aqui, juros de 15%. Aí os juros com o meu lucro, acabou. Então, assim, olha a profissionalização rapidamente que a gente está falando aqui, como que ela é mais abrangente do que... As pessoas vão ter, ou vão ter que manter o nível para cima, ou vão ter que aprender a subir o nível. Eu vejo muito isso. Antônio, mas vale a pena. No final vale a pena. É um mercado que tem dinheiro. Tem dinheiro. O mercado realmente movimenta, mas cobra profissionalismo, né? Isso. Em termos de profissionalismo, tu consegue falar pra gente assim, rápido, um checklist, para trabalhar com empresas de óleo e gás, tu tem que ter pelo menos isso de documentação, balanço, sei lá, alguma coisa assim que eles cobram de ti? Tem, vamos lá. Primeira exigência, a exigência como todo mundo cobra, mas muitos acabam também não cobrando. Exigência legal. Então, vão te exigir... A indústria de óleo e gás, não sei se é porque tem muito recurso, mas ela é muito cobrada ao extremo do que não cobra para outros. Então, existe lá uma coisa que eles chamam de responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária? Você é uma grande empresa de petróleo, contrata a minha empresa para fornecer coffee break. Eu vou te fornecer coffee break. E eu deixo de pagar o FGTS do meu funcionário. Recolher o FGTS do meu funcionário. Esse funcionário entra na justiça e eu aviso o juiz que a minha empresa tem um contrato com você, que é uma multinacional. O juiz vai dar uma pena para mim e para você. Vai chamar todo mundo para o jogo. Todo mundo para o jogo. Responsabilidade solidária pelo funcionário. Isso vale social e vale para o ambiental. Se a minha empresa comete eu sou um pequeno fornecedor, você é uma multinacional, você contratou um pequeno fornecedor para coletar garrafa PET para fazer gerenciamento de resíduo. O lixo reciclado aqui da indústria. Da indústria. Aí eu vou lá na tua empresa, coleto todo o lixo e eu pego uma garrafa PET, jogo dentro de um lixo e jogo lá no Cumbu. Alguém vê, jogando lixo no Cumbu, qual é a sua empresa? Eu vou te multar. Aí o cara vai ver, você tem um contrato com... De onde veio esse lixo? Esse lixo veio da empresa tal. Tem um contrato lá, ele vai me multar e vai te multar. Então, responsabilidade solidária é isso.
Então, isso faz com que as empresas de petróleo sejam muito rigorosas. Então, assim, primeira coisa legal, CNPJ, tem que ter um CNPJ, ninguém vende sem CNPJ. Não, ninguém vende. Depois eu vou te dar o caso do... Me cobra, senão eu vou esquecer. Então não tá. Da pipoca. Pipoqueiro que vende para a indústria de petróleo. O chaveiro. Mas depois tu me lembra disso. Primeiro é o requisito legal. Tu tem que vai se cadastrar cartão CNPJ, certidão negativa federal, estadual, municipal, FGTS. Isso aí é o básico. Isso é regra do jogo geral. Por quê? Isso é o que toda empresa minimamente tem que ter. Então eu até brinco, a gente parabeniza o básico, né? Parabeniza o básico. É um absurdo. Ninguém está exigindo, via muito isso lá no Rio de Janeiro, mas estamos exigindo uma certidão municipal. Amigo, se você não está conseguindo tirar a sua certidão municipal, porque você está com algum problema com a prefeitura. Você não pagou o alvará. Se você não pagou o alvará, você não pode funcionar. Então, uma coisa é uma cadeia. Uhum. Mas que é a regra do jogo. É a forma que... Enfim, então é isso mesmo. Primeiro é o legal. O segundo é financeiro. Você tem que apresentar um DRE lá para que a empresa tenha... Eles cobram para saber se a tua empresa tem liquidez, se está bem saudável. Mas ela nem vai exigir, assim, grandes balanços. Balanço e tal. É só para saber se realmente... Se o que entrou, cobra... Isso. Eu entendo assim, Antônio, até para saber se tu tens condições de ficar aberta e me fornecer. Cara, o que eu já tomei de tombo de empresas de produtoras de armário, cara... Desses modulados, assim? Nossa senhora, porque eu não faço isso, era para eu pedir o balanço. Esse cara pega meu dinheiro, vai fazer o do cliente que ele está devendo e fica depois esperando um outro cliente para pagar, vai enrolar o cliente 90 dias para poder me entregar, cara. Isso é verdade. Se a gente pedisse uma DRE básica, né, dos últimos 6 meses, já evitaria muito problema. Mas entra naquela cultura. Eu não vou mostrar meus números para ninguém. É uma cultura muito pequena aqui na nossa região. Muito pequena. Até porque não é teu número, é o número da tua obrigado, empresa. Sabia? Porque quem tem que entregar o balanço é o contador. E o contador é obrigado, porque ele é o nome dele, é a categoria. Faz a escrituração e tudo mais. E tal. Então, não é ele que inventa o balanço, é o contador que tem que fazer e assinar e carimbar. Ninguém faz isso. Então Ninguém aqui, faz isso. Tem as obrigações legais, que é o CNPJ, tem o financeiro, que é uma DRE, mostrar que a tua empresa é líquida. O terceiro é o técnico. O técnico, uma coisa que a indústria de óleo e gás, aí é um ponto importante, Ricardo, que a gente não tem cultura. Aí eu me atrevo a dizer por quê? Porque eu... Como consultor, como professor, eu visito muitas empresas e por ter vivido muito no óleo e gás, ao visitar essas empresas em vários estados, não vou dizer que em vários estados, fora do óleo e gás, eu me arrepio do que eu vejo. A gente não tem cultura de SMS. SMS é saúde, meio ambiente e segurança no trabalho. Óleo e gás é altamente rigoroso com política de SMS. Saúde. Cara, só entra para trabalhar na indústria de óleo e gás se você fez lá teu exame admissional, que levantou como é que está teu estado de saúde, né? Enfim, tem uma série de questões que vão procurar saber. Não que isso vai delimitar, não é que isso vai delimitar. A indústria do petróleo é muito inclusiva, mas ela precisa saber... uma pessoa que tem que tomar um remédio, não tem nenhum problema ela tomar um remédio. Tem que ter a previsão disso, né? Mas só tem que ter a previsão disso. Tá? Então, essa pessoa vai embarcar, vai ficar 15 dias em alto mar. Ela tem que dizer que ela toma esse remédio, porque se acabar esse remédio em alto mar, eu vou ter que providenciar isso. Ligar para o dono da farmácia, 10 da noite. É qualquer coisa assim. Segurança no trabalho. Meu amigo, segurança no trabalho, em toda empresa que hoje tem contratos com a indústria de óleo e gás, se você tem uma escada, você tem um padrão para subir e descer a escada. Tem um POP para tudo. Tudo, né? Você tem um ambiente mais baixo, você pode bater a cabeça, tem um adesivo, você tem que ter luz de emergência, então você tem que ter um mapa de risco, onde é que estão os pontos que geram algum tipo de risco de acidente, você tem que ter um mapa de fuga.
Repito, quantas vezes, você está aqui nesse prédio há quanto tempo? 5 anos. Quantas vezes fizeram simulação de incêndio aqui? Nunca. Nunca me lembre. Olha só. O prédio já existe há uns 10, eu acho. Olha só, então a gente está diante de uma situação, caro telespectador, de alguém que vive, mas isso não é uma exclusividade desse prédio. Eu diria que deve ser geral. Então, na indústria de óleo e gás, é muito comum. Outro dia eu tive que descer 50 lances de escada a pé, porque tinha uma simulação de um incêndio. Aqui em Belém? Não, Rio de Janeiro. Ah, Num prédio de petróleo. 50 andares. Então a gente está lá na reunião, De repente soa o alarme e tal. Aí só tem uma diferença do alarme que é real, do alarme que é teste. E aí a gerente que estava conosco, Antônio, infelizmente você foi premiado. O alarme, esse alarme não é incêndio, mas é um treinamento de segurança, todo mundo vai ter que descer para simular e tal. Meu amigo. E a gente estava no último. A perna chegou cansada lá. E aí todo mundo vai descendo. Então, aí eles ficam anotando o tempo que todo mundo está descendo. Esse dia fomos reprovados, todo mundo, porque levou muito tempo para descer. Aí eles vão fazer uma série de ajustes. Por que isso? Porque eles já estão sendo preventivos caso ocorra tipo assim, se tiver um problema aqui, vira um barata voa, porque ninguém está acostumado. E não tem quem organize também. E as grandes tragédias, elas não estão no acidente causador, mas elas estão no que acontece pós. Isso mesmo. Então a indústria de petróleo é preparada para isso. E aí ela vai exigir que você, fornecedor, adote práticas de segurança no trabalho. Então alguém vai ter que ser responsável. Se você tiver 20 funcionários, como diz a norma, você tem que ter uma CIPA, uma comissão interna de prevenção de acidente. Então tem uma série de normativos que são condições básicas. Lá em Macaé, quando essas coisas começaram a emergir, eu estava lá, não era assim, a indústria precisou por conta dos grandes acidentes. Você não entra em qualquer empresa de petróleo, motorista de bermuda, de sandália. Não entra, porque não é o padrão mínimo recomendável. Então, o EPI é rigoroso. Cara, eu vejo assim que é uma indústria que é muito cobrada e por isso ela sobe o nível também de quem trabalha com ela por conta da fiscalização que tem em cima dela. Qual é o resultado disso? Poucos acidentes. A indústria de gás do Brasil você não vê grandes problemas, trabalha com produto inflamável. Né? Não, quando acontece são poucos, pouquíssimo, né? Por quê? Mas se tem ali é igual avião. Você não decola no avião sem os procedimentos de segurança. É exatamente a mesma coisa. Você vai entrar por exemplo, eu entrei nesse prédio pela primeira vez. A única coisa que me pediram aqui foi vou bater uma foto para fazer a biometria para entrar na catraca. Foi a única coisa. Se eu estivesse entrando numa estação do petróleo, é a primeira vez? Você já conhece o procedimento? Já. Eu ia ser levado para uma sala e passar um vídeo de segurança de 3 a 5 minutos. Eu dar todas as informações. Esse é o padrão. E isso a gente não tem cultura para esse padrão. Vários estados, aí eu incluo os estados do norte, muitos do nordeste, centro-oeste, não tem essa cultura do padrão para SMS. Então, é comum a gente ir na estrada e ver no caminhão, o cara tá na boleia do caminhão, né? Uhum. Junto com a carga e tal. Tem umas coisas assim que ainda são muito presentes hoje. Mas eu acho que a exigência ela molda e melhora a gente. Nivelar por cima. Nivelar por cima. E a gente tem que estar preparado. Eu acho que o podcast é muito para isso. Quero até convidar a galera para compartilhar, porque está muito, muito legal mesmo esse podcast, até para saber como se chega e acessa e como se trabalha. Tem uma exigência mínima aqui que eu achei bem legal. Mas antes de continuar, eu quero só falar dos patrocinadores, tá? O Alquimista Café, o Amazonique Suco, o pessoal da Arandu, que ajuda a gente aqui na produção, são 5 anos. Já tomei aqui. o café do Alquimista. Já? Show de bola. Excelente, o Bruno lá da Show. Bruno, um abraço para ti. Inclusive, tem que vir para cá gravar com a gente. Faz tempo que ele não bate um papo. Mas antes de finalizar, Antônio, eu queria saber esse caso da pipoca. Bacana. A história eu escrevi aqui, caso pipoca. Me conta esse caso aí. O caso da pipoca é o seguinte, tem a indústria de óleo e gás, o grande problema, né, é que se
se investe muito dinheiro para se evitar. Primeiro, se evita qualquer custo, é um vazamento de petróleo. Tá? Quando há um vazamento no fundo do mar, o petróleo ele sobe, então ele vem para o leito marinho. Para a superfície, né? Para a superfície. E o grande problema é essa que a gente chama da mancha. Então ele vai subindo, vai se formando uma grande mancha na superfície. E o grande problema é a dispersão dessa mancha, porque se dispersar, fica difícil de ter a coleta. Quando está tudo concentrado, eu tenho as bombas que eu vou lá e sugo o petróleo, então eu consigo meio que recuperar o petróleo sem grandes transtornos. Assim, na prática, a primeira coisa é evitar a qualquer custo que haja o vazamento. Uma vez ele vazado, ele foi para a superfície. Aí a segunda grande medida é evitar a dispersão. E o terceiro é evitar que ele toque na costa. O maior problema é porque se ele tocar na costa, aí pode aparecer um animal oleado, uma fauna e uma flora oleada. Aí é Jornal Nacional, 15 minutos. Aí é problema. A ação cai na bolsa e tal. Então, obviamente, por questões de engenheiro, pode ser que ocorra um vazamento. Ela veio para a superfície. Então, a partir de chegou na superfície, aí tem os protocolos. Tem que acompanhar para onde essa mancha está se deslocando. E a indústria ela faz muita simulação. Ela precisa fazer se chegar na superfície, para onde iria, né? Então, em algumas dessas simulações, não vai se simular com petróleo, porque, obviamente, não faz sentido, né? E aí tem um produto que uma empresa mundial fornece e tal, não sei o quê, que é tipo como se fosse um isopor, mas o isopor não pode porque não é biodegradável. Ficar 200 anos, então não é aconselhável. Em hipótese nenhuma pode usar o isopor. Mas essa empresa desenvolveu um produto que imita um isopor, só que é biodegradável, né? E uma fortuna que a Petrobras importa esse produto, e aí isso se coloca em grandes sacos, e aí durante a simulação se joga isso no mar, e isso fica na superfície, e aí os engenheiros ficam acompanhando para onde está o deslocamento dessa mancha, né? Caso houvesse um vazamento, hoje a mancha se deslocaria. A corrente iria para lá. Faz toda a simulação. Quase que todo dia eles têm esse tipo de prática para estarem preparados. Eles nunca são pegos de surpresa. E aí aconteceu, beleza, só que faltou o produto. Por algum motivo, importação, receita, estava em greve. Faltou o produto. E agora? Precisava simular, etc. O engenheiro sai 6 horas da tarde da Petrobras com aquilo na cabeça, né? E aí ele vai saindo e vai passando o cartão lá na catraca e tal. Tem um cara vendendo pipoca. Assim, na saída, justamente pegando o povo para comprar uma pipoca. Aí o cara olhou a pipoca, veio aquele insight, né? E se eu colocasse pipoca para simular, né? Enfim, conclusão. Não é que esse cara resolve contratar o pipoqueiro lá para fabricar uma quantidade imensa de pipoca. E não é que deu certo. Deu certo? É porque a pipoca, ela boia literalmente. É biodegradável. E é biodegradável. O peixinho vai lá e come. E foi um sucesso. Qual era o problema? O pipoqueiro não tinha o CNPJ. Abre o CNPJ do pipoqueiro. A Petrobras não pode pagar, não pode tirar da carteira, toma R$100. Faz um recibo para mim aí. Correram, abriram o CNPJ, o cara nunca vendeu pipoca em container. Cara, que legal. Então, assim, tem essas histórias. Então, a Petrobras, até pipoca ele... Se até o pipoqueiro abriu o CNPJ, o cara não quer abrir, pô. Não quer abrir, exatamente. Cara, então, essas e outras histórias que eu acumulo aí que... Pô, Antônio, muito legal. Antônio, reta final, queria que tu falasse um pouco da Vita Digital, o que tu fazes, onde te encontram, como é que faz para bater um papo contigo. O cara quer entrar no mercado aqui de óleo e gás, como é que o cara faz? Hoje eu estou dividindo a minha vida entre Macapá e Belém, né? Eu estou assessorando também lá no Amapá o governo do estado, preparando o estado lá para essa indústria. Lá tem muitas demandas. O Amapá não tem uma tradição industrial histórica, então tem algumas
algumas necessidades até muito mais básicas lá, enfim, estamos lá nesse trabalho, na agência Amapá. E aqui no Pará, a Vita Digital tem procurado dar suporte tanto a instituições quanto a empresas para como abrir o mercado de óleo e gás. Então, nós temos uma equipe especializada que orienta, por exemplo, uma coisa básica, cadastrar na Petrobras. A Petrobras faz um monte de divulgação. Essa é uma atividade, inclusive, que qualquer empresário é aberto, qualquer um pode ir lá no site da Petrobras, eu sou muito ético em afirmar isso, qualquer um pode entrar no site da Petrobras, procurar lá como se cadastrar e tentar o cadastramento. O que acontece? Não é simples se cadastrar. Tem né? Não quero que ninguém desista, eu incentivo as pessoas a se cadastrarem. O que a Vita Digital tem feito? Alguns empresários, algumas pessoas que vão se cadastrar têm tido dificuldade no cadastramento. Provavelmente com documentação, né? Às vezes uns passo a passo. E contrata a gente para dar esse apoio. Repito, não é uma obrigação. Se quero me cadastrar, eu preciso contratar alguém? Não precisa. Tipo assim, tu quer ganhar tempo? Eu sou o tempo. É alguma coisa assim, é igual o visto, né? Exatamente. O visto americano... Qualquer pessoa tira. Mas tem uns que dizem assim, cara, eu vou contratar alguém para me ajudar. É mais ou menos isso. Então, a gente ajuda as empresas a se cadastrarem, a gente ajuda a preparar a empresa. Tem muita gente que contrata e diz assim, Antônio, estou precisando sensibilizar meu diretor, meu gerente, para que a gente possa ir petróleo e gás. Tipo esse papo que a gente bateu aqui, só que a gente estuda a empresa, vê o perfil e diz assim, olha, é melhor você se posicionar neste elo da cadeia, os teus clientes potenciais são estes, te recomendo, eu monto uma trilha de como atuar no petróleo. Um mapa da mina aí. Um mapa da mina e graças a Deus, a gente tem tido um relativo sucesso aí, muita gente tem entrado a partir dessa nossa assessoria. Pô, legal, Antônio. Visite a gente, vitadigital.com.br. O teu Instagram? Meu Instagram é Antônio_Batista_RN de Ribeiro Neto. Falar contigo também é aberto, né, pô, tio? O Instagram dele, a gente stalkeou aí um pouco antes. Maravilha, bacana. Antes de finalizar, pessoal, só alguns recados. Sigam a gente no YouTube, Spotify, no Instagram. Compartilhem esse conteúdo aqui e todos os outros lá, porque querendo as pessoas vêm aqui dar o tempo dela pra gente e pra vocês, né, com conhecimento e conteúdo. Pô, um cara puta de conhecimento aqui, histórico. E está agora realmente à frente desse projeto junto no governo do Amapá, né? Aqui também em Belém, então não tem como a gente não ter aprendido nada. Spotify, todo dia 1, 10 e 20, né? 3 vezes ao mês. Acho que é isso. Esqueci alguma coisa, Potiguar? Não, né? Então, Antônio, só de novo agradecer o teu horário, o teu tempo. Parabéns, segue o plano. Isso. Segue o plano, parabéns, Ricardo. Poucas mídias estão colocando isso no radar. Já vejo vocês como pioneiro. Estarei aqui quantas vezes for necessário. Gostei do papo, um papo tranquilo, aberto e informativo. Sim. Acredito que foi bem informativo aí para a turma aqui, né? Você que é estudante, fundamental. Você que é estudante, esse é um grande mercado. Entre lá, toda empresa de óleo e gás tem lá um trabalho conosco. Essa turma precisa de profissionais aqui na região. Agora, um pequeno detalhe, o inglês é fundamental. Então, já tem acontecido hoje, as empresas estão preferindo alguém que domine a língua inglesa, que não tenha a competência profissional. Porque na visão delas é mais fácil essa pessoa aprender a competência profissional em poucos meses do que o contrário. A habilidade de conversar, né? A habilidade de conversar. Então, esse é um setor completamente globalizado. Se você tem um inglês fluente, cadastre seu currículo que você tem um futuro promissor. Pô, que legal. Antônio, então, nosso muito obrigado aqui da equipe como um todo. Obrigado pelo teu tempo. E é isso. Algo mais? Não? Então, abraço.